E atendendo a um pedido do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Saúde divulgou hoje um protocolo orientando o uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19. A pressão pela adoção do uso da cloroquina já provocou a saída de 2 ministros da Saúde. O Ministério hoje ainda está sem titular. O protocolo assinado pelo ministro interino, Eduardo Pazuello, define diferentes doses do medicamento de acordo com o estado dos pacientes e não tem assinaturas de responsáveis técnicos. A decisão do governo foi criticada por médicos e especialistas que não concordam com o uso da cloroquina sem a comprovação científica. O novo protocolo sobre o uso da cloroquina é um pedido pessoal do presidente da República. Ele próprio revelou o desejo na semana passada. Vou conversar hoje com o Ministério da Saúde. Não é o meu entendimento, que eu não sou médico, tá? Mas o entendimento de muitos médicos do Brasil e outras entidades de outros países entende que a cloroquina pode e deve ser usada desde o início, apesar de saberem que não tem uma confirmação científica da sua eficácia. O então ministro da Saúde, Nelson Teich, que havia postado numa rede social um alerta sobre os riscos da cloroquina, não aceitou o pedido do presidente. A decisão lhe custou o cargo, que ocupava menos de um mês. Teich deixou o governo na sexta passada. No lugar dele, a missão de aprovar o uso da cloroquina foi repassada ao general Eduardo Pazuello, que assumiu o Ministério da Saúde de forma interina. O general atendeu ao pedido de Bolsonaro. Hoje, ele foi elogiado pelo presidente, que sinalizou que Pazuello pode seguir como titular da pasta. Não, ele vai ficar por muito tempo esse que está lá. Não vai mudar, não. Ele é um bom gestor e vai ter uma equipe boa de médicos abaixo dele. No dia 27 de março, o Ministério da Saúde emitiu essa nota técnica autorizando o uso da cloroquina apenas para pacientes graves. O texto dizia que essa medida poderá ser modificada a qualquer momento, a depender de novas evidências científicas. O documento estava assinado pela diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica e pelo então secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério, Denizar Viana. Hoje, o Ministério mudou o entendimento mesmo sem qualquer estudo indicando a eficácia da cloroquina e divulgou um novo protocolo sem assinaturas de responsáveis técnicos. Logo no início do novo protocolo, o documento cita que não existem evidências científicas robustas que possibilitem a indicação de terapia farmacológica específica para a Covid-19 e que não existe até o momento outro tratamento eficaz disponível. No protocolo estão definidas as dosagens específicas de cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina que podem ser prescritas aos pacientes. Elas variam conforme a gravidade dos sintomas. O próprio Ministério da Saúde afirma ainda que, apesar dos testes em laboratórios, ainda não há meta-análises de ensaios clínicos multicêntricos, controlados, cegos e randomizados que comprovem o benefício inequívoco dessas medicações para o tratamento da Covid-19. Assim, fica a critério do médico a prescrição, sendo necessária também a vontade declarada do paciente. Antes de tomar os remédios, o paciente ou o responsável deve assinar um termo de ciência e consentimento, atestando que fui devidamente informado, em linguagem clara e objetiva pelo médico, de que as avaliações médicas ou laboratoriais revelaram a possibilidade ou comprovação de diagnóstico Covid-19 causada pelo coronavírus. E com base neste diagnóstico, me foi orientado o seguinte tratamento ou procedimento: cloroquina ou hidroxicloroquina. Ao assinar o documento, o paciente reconhece que os medicamentos podem causar efeitos colaterais, como a redução dos glóbulos brancos, disfunção do fígado, disfunção cardíaca e arritmias e alterações visuais por danos na retina, e que os efeitos colaterais podem levar à disfunção grave de órgãos, ao prolongamento da internação, à incapacidade temporária ou permanente e até ao óbito, que, por livre iniciativa, aceita correr os riscos supramencionados e dá permissão ou autorização voluntária para que os medicamentos sejam utilizados da forma como foi exposto. A pressão para que o Ministério da Saúde alinhe o discurso com o desejo do presidente da República gerou uma dança das cadeiras. O secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Ministério, Antônio Carlos de Carvalho, pediu demissão do cargo. A área dele é responsável por elaborar os protocolos sobre o uso de medicamentos. O impasse sobre a adoção da cloroquina na rede pública de saúde levou à troca de 2 ministros em plena pandemia. Antes de Nelson Teich, o então ministro Luiz Henrique Mandetta também se opôs publicamente ao presidente Jair Bolsonaro.
O protocolo do Ministério da Saúde é voltado para os profissionais da rede pública. Ele endossa o posicionamento já firmado pelo Conselho Federal de Medicina, no fim de abril, que também liberou os médicos para prescreverem a cloroquina a partir de casos leves da Covid-19. Para esta infectologista, o uso de um medicamento sem eficácia comprovada pode agravar ainda mais a situação dos pacientes. Por que você vai expor 90% da população a esse fármaco se a maioria vai evoluir de forma favorável? E os efeitos da hidroxicloroquina podem ser pior que os efeitos associados ao dano viral. Então, eu vou submeter a população a um fármaco que pode levar a arritmia, que pode levar a complicações cardíacas e até a óbito, para testar sem necessidade? PhD em microbiologia e fundadora do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak contesta o novo protocolo. Segundo ela, a indicação da cloroquina por vontade política é um erro e ignora o resultado negativo dos principais estudos realizados até agora sobre essa substância. Nos animais, a hidroxicloroquina foi testada em combinação ou não com azitromicina em todas as fases possíveis da doença. Uso profilático, uso precoce, uso intermediário e uso em casos graves. Em nenhuma fase a hidroxicloroquina com ou sem azitromicina, funcionou nos animais. Não conseguiu diminuir a carga viral dos animais e não conseguiu diminuir os sintomas da doença. Esses trabalhos, mais os trabalhos publicados nas melhores revistas médicas do mundo, mais as notas emitidas pela Sociedade Brasileira de Infectologia e pela Sociedade Brasileira de Imunologia, deveriam ser mais do que suficientes para embasar cientificamente o Ministério da Saúde a não adotar esses medicamentos. Sobre a falta de assinatura no documento da cloroquina, o Ministério da Saúde informou que, por ser uma publicação com orientações de várias áreas do Ministério, não há necessidade de assinatura.